Olá! Olha, por muito tempo, a grande pergunta sobre inteligência artificial era sempre a mesma, né? O que essa tecnologia consegue fazer? Pois bem, em 2026, o jogo virou. E virou completamente. A gente não está mais falando de um experimento, de uma prova de conceito. A IA está se tornando o verdadeiro sistema operacional dos negócios. Então, nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo em como as empresas estão fazendo essa transição, saindo da teoria para a prática e colocando a IA no coração das suas operações. Pois é, essa pergunta aqui nos trouxe até este ponto. Ela gerou muitos experimentos, demonstrações que pareciam ficção científica. Foi uma fase incrível, de muita curiosidade. Mas essa fase acabou. O foco agora não é mais no que a IA pode fazer, mas em como a gente consegue implantar tudo isso de um jeito que seja, acima de tudo, confiável e estratégico. A mudança, então, é super clara. A gente saiu daquela fase de laboratório e entrou de cabeça na era da implantação. Uma implantação que precisa ser estratégica e, mais importante, confiável. O debate agora é totalmente sobre o como. Sabe, como é que a gente constrói soluções que são realmente robustas? Qual é o modelo de IA certo para cada tipo de desafio? E, talvez a pergunta de $1 milhão, como a gente vai governar essa nova força de trabalho inteligente? Para conseguir navegar nessa nova fase, é fundamental entender 5 pilares. São eles que vão de verdade definir quem vai competir para valer e quem vai ficar para trás nessa era da IA corporativa. Vamos dar uma olhada em cada um deles. E o primeiro pilar já mostra um salto gigantesco, além daqueles modelos mais genéricos que todo mundo conhece. É exatamente aqui que o verdadeiro valor para os negócios começa a ser liberado. Se a gente fosse resumir em uma frase, são motores de IA feitos sob medida. Eles não estão tentando fazer de tudo um pouco. Pelo contrário, eles são excepcionalmente bons em tarefas super específicas do mundo dos negócios. E aqui está a grande virada de chave. Os LLMs, que ficaram super famosos, são fantásticos com texto, com código, mas vai lá e tenta pedir para um deles prever com precisão a data de entrega de um pedido ou calcular um score de risco de um fornecedor. Eles simplesmente falham. É aí que entram os chamados modelos relacionais, que foram construídos para entender o quê? As tabelas de dados que fazem qualquer negócio girar. E as aplicações, claro, são de altíssimo valor. Pensa em otimizar rotas na cadeia de suprimentos, detectar uma fraude financeira em tempo real ou prever a demanda de um produto com uma precisão muito maior. São tarefas que dependem justamente daqueles dados estruturados que já estão lá, vivendo dentro do ERP da empresa. O grande desafio é saber escolher o modelo certo para cada trabalho, em vez de ficar tentando forçar um LLM a fazer algo para que ele não foi desenhado. A recomendação aqui é bem direta. Mapeie seus processos mais críticos e invista em modelos especializados para eles. Então, o ponto central desse pilar é este. O valor real da IA nas empresas vai vir da capacidade de entender e, principalmente, agir em cima dos dados transacionais que já existem. Não é só sobre texto, é sobre transformar tabelas em decisões inteligentes. Ok, mas ter o motor certo não adianta nada se o resto do carro não ajuda. E é disso que trata o nosso segundo pilar, repensar como o software é construído. Não se trata mais de adicionar um pouco de IA a sistemas antigos. É sobre construir um software que já nasce inteligente. Essa é a tal da arquitetura AI Native. Na prática, o que isso significa? Bom, em vez de alguém precisar clicar em 10 telas diferentes para aprovar um pedido de compra, o sistema entende a intenção por trás daquele pedido, busca as informações que precisa e já apresenta a decisão. E o melhor, ele vai aprendendo e se adaptando a cada nova interação. A tecnologia por trás disso é chamada IA neurosimbólica. O que ela faz? Ela combina o melhor de dois mundos: a flexibilidade dos modelos de IA, que são probabilísticos, com a segurança e a confiabilidade das regras de negócio, que são determinísticas. Para isso funcionar bem, essa IA precisa de um contexto confiável, que geralmente vem de knowledge graphs ou grafos de conhecimento, que mapeiam todas as relações e regras do negócio. Isso garante que a IA não saia dos trilhos. A mentalidade aqui muda da água para o vinho. Em vez de parafusar um chatbot num sistema legado, a gente está falando de construir aplicações com a IA no seu dia desde o dia zero. O risco de não fazer isso é criar sistemas que são frágeis, ineficientes. A ação, então, é avaliar: a arquitetura atual é um obstáculo ou é uma base sólida para essa nova geração de software? Bom, se a IA está no núcleo da arquitetura, ela começa a agir com muito mais autonomia. E isso nos leva direto ao terceiro pilar, que é uma capacidade de missão crítica. Como é que a gente governa essa autonomia toda? A mudança aqui é radical.
A gente sai de um modelo simples, de pergunta e resposta, e vai para um cenário com agentes que planejam, que escolhem as melhores ferramentas e executam processos inteiros, de ponta a ponta, de forma autônoma. E com esse poder todo, surge um risco gigantesco: a proliferação descontrolada de agentes. É um problema parecido com o Shadow IT, sabe? Quando o pessoal usa softwares que não são aprovados pela empresa, só que aqui é muito mais perigoso. Um software não aprovado pode até vazar dados. Agora, um agente autônomo sem governança pode tomar decisões erradas que custam milhões. A recomendação, portanto, é implementar uma governança agentiva muito robusta. Isso significa ter que gerenciar todo o ciclo de vida do agente, ter total observabilidade das ações dele para fins de auditoria, garantir que ele siga as políticas da empresa, definir como ele vai colaborar com as equipes e, claro, monitorar de perto seu desempenho e seu custo. Isso não é opcional, é essencial. A melhor analogia que a gente pode fazer é esta. Os agentes são como novos funcionários digitais. E como qualquer funcionário, eles precisam ser gerenciados, ter suas responsabilidades bem definidas e, claro, prestar contas de tudo o que fazem. Certo, com agentes inteligentes e bem governados, a forma como as pessoas interagem com o software também vai mudar drasticamente. E esse é o nosso quarto pilar, a revolução na experiência do usuário. Em poucas palavras, a UI generativa cria a interface que a pessoa precisa na hora que ela precisa. Isso nos leva ao conceito de ERP sem aplicativos, onde não é mais necessário ficar pulando de um sistema para o outro. A IA orquestra tudo a partir da intenção da pessoa, montando a tela ideal para cada tarefa. O ganho de produtividade aqui é absurdo. Imagina só poder dizer: prepare uma viagem para o meu cliente com mais leads. O agente entende o pedido, acessa o CRM, os dados de vendas, o sistema de reservas e pronto, apresenta um plano completo. Mas o risco é achar que isso é mágica. Na verdade, por trás de tudo isso precisa haver processos de negócio, segurança e governança muito bem definidos. E, finalmente, o quinto pilar. Ele nos tira um pouco da tecnologia e nos leva para um campo mais estratégico, até geopolítico. No mundo que está cada vez mais fragmentado, saber de onde a sua IA vem, onde os seus dados estão e sob quais leis eles operam se torna uma questão de sobrevivência para o negócio. O conceito de soberania digital se divide em duas áreas bem críticas. A primeira tem a ver com segurança e conformidade. Os dados estão armazenados de acordo com as leis locais, como a LGPD aqui no Brasil. A segunda é a proveniência. Quem foi que desenvolveu o modelo de IA que está sendo usado? Onde os data centers estão fisicamente localizados? Num cenário de incerteza geopolítica, o risco de depender de tecnologia de uma única região do mundo é enorme. A recomendação aqui é tratar esse assunto como gestão de risco estratégico. Beleza, entendemos os conceitos. Mas agora a pergunta é: como transformar essa visão toda em um plano de execução que funcione na prática? Esse framework aqui mostra bem a jornada. E veja que tudo começa com a base, dados unificados e de altíssima qualidade. Sem isso, nenhum dos outros pilares consegue ficar de pé. A partir daí, a gente constrói a governança, adota as novas interfaces, seleciona os modelos especializados e, por fim, evolui para uma arquitetura nativa de IA. Percebe como cada passo depende do anterior? Para fechar, vamos focar no que precisa ser feito agora, tipo, para ontem. Quais são as prioridades mais urgentes para qualquer líder? São 3 pontos fundamentais. Primeiro, fazer um pente fino em toda a tecnologia da empresa para ver se ela está pronta para essa nova era. Segundo, e talvez o mais importante de todos, derrubar os silos de dados. E terceiro, não dá para esperar para pensar na governança. O plano de como gerenciar essa nova força de trabalho digital precisa começar a ser desenhado hoje. E com isso, fica aqui uma reflexão final. A chegada desses agentes autônomos, desses colegas de trabalho digitais, ela é inevitável. A verdadeira pergunta é: a organização está preparada para recebê-los? A hora de definir as regras desse jogo é agora.